seletivo mais rigoroso que existe no Brasil. Eu sou um profissional considerado de alta qualificação. Então, o meu tempo e a minha hora trabalhada, que é paga pelo povo, não é para ser desperdiçado em ficar apertando o botãozinho. É para ser usada com a finalidade última do judiciário, que é eu analisar a causa das partes e proferir uma decisão. Analisar a jurisprudência, a doutrina, o que cada um diz e proferir uma decisão. Né? E nós, principalmente no estado de São Paulo, não temos tempo nem para fazer isso de uma forma célere. Quanto mais para que, em qualquer ordem que nós dermos, nós mesmos temos que cumprir. Uhum. Então, manda embora os funcionários, então, se tudo ficar concentrado. Então, não temos medo de fiscalização. Ao contrário, entendemos que esses dados são importantes para um planejamento estratégico, mas nós queremos que nós possamos transferir esse tipo de atividade burocrática para quem, por lei, é a pessoa adequada para fazer esse tipo de coisa. Doutor Paulo, o senhor concorda? Realmente isso tira tempo do juiz? O juiz, porque é uma crítica, é uma queixa, a gente ouve 10 entre cada 10 colegas do senhor quase reclamando, poxa vida, além de todo o trabalho que tem para solucionar litígio, ainda eu preciso preencher planilha, eu preciso me cadastrar no Bacenjude, uma infinidade de outras tarefas que rigorosamente não tem nada a ver com a atividade fim do magistrado, que é julgar. Sim, eu concordo e ratifico a opinião aqui do colega e amigo Fernando Henrique. E tenho a dizer que é o seguinte, o CNJ é novo, né? E eu acho que a gente está se adaptando ainda a essas mudanças, a essas exigências. O que a gente vem defendendo é que essas informações possam ser passadas diretamente pela nossa corregedoria, porque se a gente repassa essas informações mensalmente, pelo menos grande parte dessas informações, essas informações poderiam ser repassadas automaticamente, porque em algumas varas criminais de infância e juventude, o serviço está ficando inviabilizado em razão do tempo que funcionários e juízes estão gastando para preenchimento de planilha. Então, isso é um problema muito sério que exige um estudo muito apurado, porque vai inviabilizar, como o Fernando Henrique falou, o fim maior, né? Que é a prestação jurisdicional. Você fica o tempo todo preenchendo planilhas, prestando informações e os processos vão se avolumando, né? A distribuição é muito grande, as demandas são crescentes, cada dia mais as partes procuram mais o judiciário porque confiam no judiciário e a gente acaba não dando vazão na medida em que precisa, né? E isso acaba causando um desprestígio, porque a justiça precisa ser célere, né? A justiça não célere acaba se tornando um pouco, deixando de ser uma justiça ideal. Tá certo. Doutor Fernando Henrique, esse movimento que a PAMAGES tem praticado, não só nos juizados especiais, a gente observa isso há pelo menos 4 anos, o movimento de tentar ouvir o magistrado, ouvir o que está acontecendo na primeira instância, lá na comarca, inclusive visitas pontuais da diretoria, que vai ver, olha, que situação que está o fórum, qual que é a dificuldade. O senhor acredita que esse é um exemplo que deva ser seguido não só pelas entidades de classe, mas sobretudo pelo Tribunal de Justiça, pelo Supremo, pelo STJ e também pelo CNJ? Ouvir o magistrado antes de criar, por exemplo, essa questão de planilha. Olha, vamos ver a realidade que esse juiz está vivendo, antes de tentar transportar um modelo nacional para uma realidade local, porque não precisa ir longe. A diferença do volume de trabalho, das peculiaridades de um juiz de São Paulo, evidentemente são diferentes do juiz de Tocantins, do juiz da Bahia, do juiz do Rio Grande do Sul. Há peculiaridades que não dá para a gente passar uma receita só como se fosse um médico e falar, olha, todo mundo agora tem que usar esse tipo de medicamento. Só acredita que faz falta esse CNJ entender essas peculiaridades? Alguma coisa genérica tem que existir, né? Um padrão para todos. Agora, realmente é importante visitar as diversas localidades para tentar verificar determinadas diferenças. Por exemplo, existe uma diferença importantíssima
mas de capital importância quanto aos dados que são colhidos, por exemplo, que não é ainda medida pelo CNJ. Qual é? A quantidade de assessores, ou pessoas, ou estagiários, ou funcionário, ou seja lá quem for, que auxilia o magistrado na elaboração de despachos, decisões ou sentenças. Esse é um fato crucial, porque se nós pegarmos e também considerar os tipos de demandas que variam às vezes de determinada comarca. Então, às vezes você vai para uma comarca X e existe um volume cível muito grande de busca e apreensão de veículo por inadimplemento de alienação fiduciária. É uma sentença, são provimentos que é praticamente trocar o nome da parte, o número do processo e baixar a sentença, porque não, é uma coisa muito simples. Só que na planilha está lá, sentenças completas. Uhum. Então, às vezes, o magistrado, ou até com o auxílio de um funcionário, fez essa troca de nome e de números e proferiu lá, num dia, 30 sentenças. Agora, se traslada uma comarca, por exemplo, do litoral norte de São Paulo, onde um processo só tem 26 volumes. Um processo só. E lá não é raro ter processo com mais de 3, 4 volumes. A pessoa, às vezes, o magistrado vai demorar, às vezes, uma semana para analisar um processo. E, às vezes, não existe lá, naquela comarca específica, esse tipo de demanda que, vamos dizer, propicia várias sentenças repetitivas. Só que o que acontece? À luz olhando só os números, sem considerar a complexidade, as diferenças dos tipos de causas, e sem considerar se o magistrado tem alguém que lhe ajude ou não, às vezes um magistrado incomparado com o outro, é injustamente qualificado como uma pessoa pouco produtiva e o outro, às vezes, injustamente é qualificado como uma pessoa bastante produtiva. Então, falta dar uma olhada nessas especificidades para sanar essas injustiças desses números que, por hora, estão muito frios, tanto nos tribunais ou até no próprio CNJ. Doutores, um assunto para a gente discutir, teremos aí para alguns programas, aliás, eu já gostaria de deixá-los convidados para a gente continuar esse bate-papo, porque eu tenho certeza que foi muito esclarecedor para o nosso telespectador, mas infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Eu gostaria de abrir espaço para as considerações finais, começando com o senhor, doutor Fernando Henrique, que se despede dessa parte do FOGESP, passando a bola para o doutor Paulo, né? O senhor agora se despede deixando um trabalho, um legado belíssimo. Segundo o FOGESP, foi um êxito total, não só de quantidade de magistrados participantes, mas sobretudo da qualidade dos enunciados, da qualidade do trabalho realizado. Parabéns ao senhor. Eu fui obrigado a me distanciar do sistema juizado por conta do excesso de serviço na minha vara de família, né? Mas sempre fui entusiasta do sistema e nos quase 10 anos de carreira que eu tive, eu sempre atuei em juizados, inclusive montei o setor de conciliação lá de São Sebastião, onde eu fui juiz. Eu espero que seja um até breve, e não, né? Com certeza. Espero que, se Deus quiser, eu vou ter condição de colocar a minha vara numa situação em ordem, né? Fazer um esforço e, quem sabe, voltar para o sistema para ajudar o pessoal do colégio recursal, que o volume de processo também é muito grande. Muito obrigado. Gostaria de inicialmente agradecer a oportunidade para a gente estar demonstrando aqui a importância, né, do Fórum dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, e espero que esse evento continue, né, 2 vezes por ano, e possa uniformizar a jurisprudência aqui do nosso tribunal, do nosso colégio, nosso sistema do juizado especial, dos colégios recursais, e possa ter mais força junto ao Fórum Nacional dos Juizados, para a gente poder levar as peculiaridades de São Paulo, as necessidades de São Paulo, enfim, São Paulo não pode ser tratado, o Brasil inteiro não pode ser tratado como um todo, né? A gente tem que atender, como você mesmo disse, as exigências de cada estado, e para isso que eu acho que principalmente é o objetivo desse FOGESP. Tá certo. Uma vez mais, muito obrigado aos senhores. E assim encerramos nosso Frente a Frente com a Justiça. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo.